Sarah J. Maas, série Corte, livro 1, Corte de Espinhos e Rosas, capítulo 18. No dia seguinte, ao terminar de comer, tomar banho e me vestir, o sangue do férico já havia sido limpo. Tinha me demorado de manhã, e era quase meio-dia, quando cheguei ao topo das escadas e olhei para o vestíbulo abaixo, apenas para me certificar de que tinha sumido. Eu estava determinado a encontrar Tamlin e explicar, de verdade, o quanto eu sentia por Andras. Se era para eu ficar ali, ficar com ele, então poderia ao menos tentar consertar o que tinha destruído. Olhei para a enorme janela atrás de mim, a vista tão ampla que eu conseguia ver até o reflexo do lago depois do jardim. A água estava tão calma que o céu vibrante e as fofas nuvens gordas acima eram impecavelmente refletidos. Perguntar sobre eles parecia vulgar depois da noite anterior. Mas talvez depois que as tintas e os pincéis chegassem, eu pudesse me aventurar até o lago para retratá-lo. Eu poderia ter ficado encarando aquele borrão de cor e luz e textura, caso Tamlin e Lucien não tivessem surgido de outra ala da mansão, discutindo alguma patrulha ou outra da fronteira. Eles ficaram em silêncio quando desci as escadas, e Lucien disparou porta fora, sem nem dar bom dia. Apenas um aceno casual, não um gesto cruel, mas ele obviamente não tinha intenção de participar da conversa que Tamlin e eu estávamos prestes a ter. Olhei em volta, torcendo por algum sinal daquelas tintas, mas Tam apontou para as portas abertas, pelas quais Lucien tinha saído. Do outro lado, vi nossos cavalos, já selados, esperando. Lucien estava montando em um terceiro cavalo. Virei para Tamlin. Ficar com ele me manteria segura, e as coisas melhorariam. Tudo bem, eu podia fazer isso. Seus suprimentos só chegam amanhã, e a galeria foi limpa, e minha reunião adiada. Ele estava balbuciando. Pensei em sairmos para um passeio, sem nenhum assassinato dessa vez, ou naga com que se preocupar. Mesmo quando terminou, com meio sorriso, a tristeza passou pelos olhos. De fato, eu vi bastante morte nos últimos 2 dias. Bastante morte de féricos. Morte de qualquer coisa. Nenhuma arma estava embanhada na lateral do corpo de Tamlin, ou em seu baudrier, mas o cabo de uma faca reluzia na bota, onde ele havia enterrado aquele férico. Um grão-senhor cavando um túmulo para um estranho. Talvez eu não tivesse acreditado se me contassem. Talvez não tivesse acreditado se ele não tivesse me oferecido asilo em vez da morte. Para onde? Perguntei. E Tamlin apenas sorriu. Não consegui pensar em palavra alguma quando chegamos, e soube que mesmo que conseguisse pintar, nada teria feito justiça. Não era simplesmente pelo fato de que aquele seria o lugar mais lindo ao qual eu já visitara, ou porque ele me enchia de desejo e alegria, mas apenas parecia certo, como se as cores e as luzes e os padrões do mundo estivessem reunindo para formar um lugar perfeito, um verdadeiro pedaço de beleza. Depois da noite anterior, era exatamente onde eu precisava estar. Sentamos em uma colina gramada que dava para um campo de carvalhos tão amplo e alto que poderiam ser os pilares e as espirais de um castelo antigo.
Tufos trêmulos de sementes e dente de leão flutuavam. E a terra na clareira era coberta de açafrões, amarilidáceas e jacintos. Em 1 ou 2 horas depois do meio-dia, quando chegamos, mas a luz estava forte e dourada. Embora nós 3 estivéssemos sozinhos, eu podia jurar ter ouvido um canto. Abracei os joelhos e absorvi a ravina. Trouxemos um cobertor, disse Tamlin, e olhei por cima do ombro e o vi indicar com o queixo o cobertor roxo que tinha estendido a poucos metros. Lucien se deitou nele e esticou as pernas. Tamlin ficou de pé, esperando minha resposta. Neguei com a cabeça e olhei para frente, passando a mão pela grama macia como pena, catalogando a cor e a textura. Eu jamais tinha sentido grama como aquela, e certamente não estragaria a experiência ao me sentar em um cobertor. Sussurros breves foram trocados atrás de mim, e antes que eu conseguisse me virar para investigar, Tamlin ocupou o lugar ao meu lado. Seu maxilar estava contraído tão forte que olhei para frente rapidamente. Que lugar é este? Perguntei, ainda passando os dedos pela grama. Pelo canto do olho, Tamlin não passava de uma figura dourada, reluzente, e vi o branco de seu sorriso. Apenas uma ravina. Atrás de nós, Lucien deu um riso de escárnio. Gosta? Indagou Tamlin rapidamente. O verde dos olhos dele combinava com a grama entre meus dedos. E os riscos âmbar eram como os raios de sol que penetravam pelas árvores. Mesmo a máscara, estranha e exótica, parecia se adequar à ravina, como se aquele lugar tivesse sido feito somente para Tamlin. Eu consegui imaginá-lo ali, na forma animal, enroscado na grama, cochilando. O quê? Falei. Eu tinha esquecido a pergunta. Você gosta? Repetiu Tamlin. Tomei um fôlego entrecortado e encarei a ravina de novo. Sim. Tamlin riu. Só isso? Sim. Gostaria que eu me curvasse de gratidão por ter me trazido aqui, grão senhor? Ah, o Siriel não contou nada de importante, não é? Aquele sorriso incitou uma ousadia em meu peito. Ele também disse que você gosta de ser escovado. E se eu for esperta, posso conseguir treiná-lo, oferecendo-lhe mimos. Tamlin inclinou a cabeça para o céu e rugiu uma gargalhada. Apesar de não querer, soltei uma gargalhada baixinha. Talvez eu morra de surpresa, disse Lucien atrás de mim. Você fez uma piada, Fairy? Virei para ele, com um sorriso frio. Não vai querer saber o que Siriel disse sobre você? Ergui as sobrancelhas, e Lucien ergueu as mãos em sinal de derrota. Eu pagaria caro para ouvir o que o Siriel acha de Lucien, disse Tamlin. Uma rola estourou, seguida pelo som de Lucien entornando na boca o conteúdo da garrafa, engasgando com um silencioso escovado. Os olhos de Tamlin ainda brilhavam com um sorriso, quando ele colocou a mão em meu cotovelo, me levantando. Vamos, ordenou ele, indicando com a cabeça a descida da colina. O pequeno córrego percorria a base. Quero lhe mostrar algo. Fiquei de pé, mas Lucien permaneceu sentado no cobertor e ergueu a garrafa de vinho em saudação. Ele tomou um gole a se deitar de costas e encarar a folhagem verde. Cada um dos movimentos de Tamlin era preciso e eficiente. As poderosas pernas musculosas percorreram agilmente a terra, conforme entrecortava as enormes árvores. Saltava por minúsculos riachos e subia colinas íngremes. Paramos no alto de um monte e soltei as mãos
nas laterais do corpo. Ali, em uma clareira cercada por árvores imensas, havia um lago prateado, reluzente. Mesmo de longe, eu conseguia ver que não era água, mas algo mais raro e infinitamente mais precioso. Tamlin segurou meu pulso e me puxou colina abaixo. Os dedos calejados carinhosamente arranharam minha pele. Tamlin me soltou para saltar com facilidade a raiz de uma árvore em um único movimento e caminhou até a beira d'água. Eu só consegui trincar os dentes conforme segui os tropeços atrás dele, esforçando-me para passar por cima da raiz. Tamlin se agachou perto do lago e fechou as mãos em cuia para enchê-las. Ele virou as mãos, deixando que a água caísse. Olhe, a água prateada e brilhante que pingara da mão de Tamlin fez com que ondas dançassem pelo lago, cada uma reluzindo com várias cores e... Isso parece o brilho das estrelas, sussurrei. Tamlin deu uma risada abafada, enchendo e esvaziando a mão de novo. Olhei, boquiaberta para a água reluzente. É brilho de estrelas. Isso é impossível, falei, lutando contra a vontade de dar um passo na direção da água. Aqui é Printia. De acordo com suas lendas, nada é impossível. Como? Perguntei, incapaz de tirar os olhos do lago, do prateado, mas também do azul, e do vermelho, e do rosa, e do amarelo, que brilhavam por baixo, a leveza dele. Não sei. Nunca perguntei, e ninguém jamais explicou. Quando continuei a olhar boquiaberta para o lago, Tamlin riu, chamando minha atenção, e o vi desabotoando a túnica. Entre, pediu ele, o convite dançando nos olhos. Nadar um pouco, sem roupa, sozinha, com um grão senhor? Fiz que não com a cabeça, recuando um passo. Os dedos de Tamlin pararam no segundo botão do colarinho. Não quer saber como é? Eu não sabia a que ele se referia. Nadar em brilho de estrelas ou nadar com ele. Não. Tamlin deixou a túnica desabotoada. Havia apenas pele musculosa e dourada por baixo. O que é esse lugar? Perguntei, desviando os olhos de seu peito. Era meu lugar preferido, quando menino. E quando foi isso? Não consegui evitar que a pergunta viesse. Tamlin riu ao olhar para mim. Há muito tempo. Falou ele tão baixo que me fez mexer os pés com desconforto. Há muito tempo. Mesmo ele. Se ele era um menino durante a guerra. Bem, como eu já tinha entrado no assunto, então me arrisquei a perguntar. Lucien está bem? Depois de ontem, quero dizer. Lucien parecia ter retornado ao seu normal. Habitualmente arrogante, irreverente, mas tinha vomitado ao ver aquele férico morrendo. Ele não reagiu bem. Tamlin deu de ombros, mas as palavras saíram baixas quando ele disse. Lucien passou por coisas que fazem momentos como os de ontem à noite difíceis. Não falo apenas da cicatriz no olho, embora aposto que a noite passada tenha trazido à tona memórias disso também. Tamlin esfregou o pescoço e depois me encarou. Havia um peso muito antigo nos olhos dele, no maxilar contraído. Lucien é o filho mais novo do grão-senhor da corte outonal. Estiquei o corpo. O mais jovem de 7 irmãos.
A corte outonal é cruel, linda, mas os irmãos dele só fazem competir entre si, pois o mais forte herdará o título, não o mais velho. O mesmo acontece por toda a Príntia, em todas as cortes. Lucien jamais se importou com isso. Nunca esperou ser coroado grão-senhor. Então ele passou a juventude fazendo tudo o que o filho de um grão-senhor provavelmente não deveria. Perambulou pelas cortes. Fez amizade com os filhos de outros grão-senhores. Um leve sorriso surgiu nos olhos de Tamlin quando disse isso. E andou com fêmeas que estavam longe da nobreza da corte outonal. Tamlin parou por um momento e quase sentia tristeza antes que ele dissesse. Lucien se apaixonou por uma férica que o pai considerou grotescamente inapropriada para alguém de sua linhagem. Lucien disse que não se importava por ela não ser uma dos grão-féricos, que tinha certeza de que a ligação da parceria aconteceria em breve e que ele se casaria com ela e deixaria a corte do pai para os irmãos ardilosos. Um suspiro contido. O pai de Lucien mandou executar a fêmea. Foi executada diante de Lucien, enquanto os dois irmãos mais velhos o seguravam e o obrigavam a assistir. Meu estômago se revirou e levei a mão ao peito. Não consegui imaginar. Não consegui entender aquele tipo de perda. Lucien partiu. Ele amaldiçoou o pai, abandonou o título e a corte outonal e foi embora. E sem um título para protegê-lo, os irmãos pensaram em eliminar mais um desafiante à coroa do grão-senhor. 3 deles saíram para matá-lo. Um retornou. Lucien os matou? Ele matou um, disse Tamlin. Matei o outro, pois havia entrado em meu território, e eu era o grão-senhor, e podia fazer o que eu quisesse com invasores que ameaçavam a paz das minhas terras. Uma afirmativa fria e cruel. Reclamei Lucien para mim. Nomeei emissário, pois ele sempre foi bom em falar com as pessoas, e eu, às vezes, acho difícil. Ele está aqui desde então. Como emissário em outras cortes, comecei. Ele já precisou lidar com o pai ou os irmãos? Sim. O pai nunca pediu desculpas. E os irmãos têm medo demais de mim para arriscar ferir Lucien. Não havia nenhuma arrogância naquelas palavras. Apenas a verdade fria. Mas Lucien jamais esqueceu do que fizeram com ela, ou que os irmãos tentaram fazer com ele, mesmo que finja que se esqueceu. E isso não desculpava tudo que Lucien tinha dito e feito comigo. Mas eu entendi agora. Consegui entender as muralhas, as barreiras que eles sem dúvida construíram ao redor de si. Meu peito estava apertado demais, pequeno demais, para conter a dor que crescia dentro dele. Olhei para o lago de brilho de estrelas, reluzente, e suspirei profundamente. Precisava mudar de assunto. O que aconteceria se eu bebesse água? Tamlin esticou um pouco as costas e depois relaxou, como se estivesse feliz por desabafar aquela velha tristeza. De acordo com a lenda, você seria feliz até seu último suspiro. Ele acrescentou. Talvez nós dois precisemos de um copo. Não acho que esse lago inteiro seria bastante para mim. Falei, e Tamlin riu. 2 piadas em um dia, um milagre enviado pelo caldeirão, disse ele. Dei um sorriso. Tamlin se aproximou um passo, como se forçosamente deixasse para trás aquela mancha escura e triste do que acontecera com Lucien. E o brilho das estrelas dançou em seus olhos quando falou. O que seria suficiente para fazê-la feliz? Corei, desde o pescoço até o topo da cabeça.
Eu não sei. Era verdade. Eu jamais pensara nesse tipo de coisa. Além de conseguir que minhas irmãs fizessem casamentos seguros e que eu tivesse comida, o bastante para meu pai e eu, e tempo para aprender a pintar. Ponderou Tamlin, sem se afastar. Que tal o badalado jacintos? Ou um laço de raio de sol? Ou uma grinalda da luz da lua? Tamlin deu um sorriso malicioso. Grão-senhor de Printia, grão-senhor das tolices, era mais adequado. E ele sabia. Ele sabia que eu diria não. Que eu me encolheria um pouco, apenas por estar a sós com ele. Não deixaria que Tamlin tivesse a satisfação de me envergonhar. Já estava cheia disso ultimamente. Cheia daquela garota encapsulada pelo gelo e pela amargura. Então, deu um sorriso doce, fazendo o melhor para fingir que meu estômago não estava se revirando. Nadar parecia encantador. Não me permiti pensar duas vezes. E não me orgulhei pouco do fato de que meus dedos não tremeram uma vez quando retirei as botas, desabotoei a túnica e as calças e a joguei na grama. Minha roupa íntima era modesta o suficiente para que eu não mostrasse muito. Mas ainda assim, encarei Tamlin diretamente. Quando fiquei de pé, na margem do gramado, o ar estava morno e ameno, e uma brisa suave beijou minha barriga exposta. Devagar, bem devagar, seus olhos desceram e depois subiram, como se Tamlin estivesse estudando cada centímetro, cada curva minha. Embora eu estivesse com a roupa íntima marfim, somente aquele olhar me deixou nua. Os olhos de Tamlin encontraram os meus, e ele me lançou um olhar preguiçoso antes de tirar as roupas, botão após botão. Eu podia jurar que o brilho em seus olhos se tornara faminto e feral, tanto que precisei olhar para qualquer lugar, exceto seu rosto. Eu me permiti saborear o lampejo de um peito largo, os braços delineados por músculos, longas pernas fortes, antes de entrar naquele lago. Tamlin não tinha a constituição de Isaac, cujo corpo ainda estava naquele estágio desengonçado entre menino e homem. Não. O corpo glorioso de Tamlin fora cultivado por séculos de lutas e brutalidade. O líquido estava deliciosamente morno, e caminhei para dentro, até que estivesse fundo bastante para dar algumas braçadas, e casualmente ficar boiando. Não era água, mas algo mais suave, mais espesso. Não era óleo, mas algo mais puro, mais fino, como ser envolto em seda morna. Eu estava tão ocupada me divertindo, com meus dedos puxando a substância prateada, que não reparei em Tamlin, até que ele estivesse boiando ao meu lado. Quem ensinou você a nadar? Perguntou ele, e afundou a cabeça. Quando ressurgiu, Tamlin sorria. Filetes reluzentes de brilho de estrelas percorriam os contornos de sua máscara. Não mergulhei. Não sabia se ele estava brincando a respeito da água me deixar feliz, caso eu a bebesse. Quando eu tinha 12 anos, estudei. As crianças da aldeia nadavam em um lago e aprendi sozinha. Tinha sido uma das experiências mais assustadoras da minha vida, e eu engoli metade do lago no processo. Mas peguei o jeito da coisa e consegui dominar o pânico cego e o terror e confiar em mim mesma. Saber nadar parecia uma habilidade vital, uma que um dia significaria a diferença entre a vida e a morte. Jamais esperei que ele levasse aquilo, no entanto. Tamlin mergulhou de novo e, quando voltou, passou a mão pelos cabelos dourados. Como seu pai perdeu a fortuna. Como sabe sobre isso? Tamlin riu com escárnio.
Não acho que camponeses natos têm seu tipo de dicção. Alguma parte de mim queria fazer um comentário sobre a arrogância. Mas bem, ele estava certo. Não podia culpá-lo por ser um observador habilidoso. Meu pai era chamado do príncipe dos mercadores. Falei simplesmente, percorrendo o dedo por aquela água sedosa e estranha. Mal precisava me esforçar. A água estava tão morna, tão leve, que parecíamos flutuar. Cada dor em meu corpo se dissolvia em nada. Mas esse título, que ele herdara do pai, e o pai dele antes disso, era uma mentira. Éramos apenas um bom nome que mascarava 3 gerações de dívidas ruins. Meu pai tentava encontrar uma forma de aliviar aquelas dívidas havia anos. E quando encontrou uma oportunidade de pagá-las, a aproveitou, independentemente dos riscos. Engoli em seco. Há 8 anos, ele reuniu nossa riqueza em 3 navios que zarpariam para Barat, em busca de temperos e tecidos de valor incalculável. Tamlin franziu a testa. Arriscado mesmo. Aquelas águas são uma armadilha mortal, a não ser que tome um caminho mais longo. Bem, ele não tomou o caminho mais longo. Teria levado tempo demais, e nossos credores estavam em cima dele. Então meu pai assumiu o risco de enviar os navios diretamente para Barat. Mas eles jamais chegaram ao litoral de Barat. Joguei o cabelo para trás da água, visualizando as lembranças do rosto de meu pai no dia em que chegou a notícia do naufrágio. Quando os navios afundaram, os credores o circundaram como lobos. Eles o limparam até que não sobrasse nada, além do nome destruído, e de algumas moedas de ouro para comprar nosso chalé. Eu tinha 11 anos. Meu pai, ele simplesmente parou de tentar depois disso. Eu não consegui mencionar aquele último e terrível momento, quando aquele outro credor apareceu com os capangas para destruir a perna de meu pai. Foi quando começou a caçar? Não, embora tivéssemos nos mudado para o chalé. Levou quase 3 anos para o dinheiro acabar por completo. Falei, comecei a caçar quando tinha 14 anos. Os olhos de Tamlin brilharam. Já não havia neles nenhum vestígio daquele guerreiro forçado a se ter lufado de um grão senhor. E aqui está você. O que mais aprendeu sozinha? Talvez fosse o lago encantado. Ou talvez fosse o interesse sincero por trás da pergunta. Mas sorri e contei a Tamlin sobre aqueles anos no bosque. Cansada, mas surpreendentemente satisfeita, com algumas horas nadando e comendo e descansando naquela ravina, olhei para Lucien, conforme cavalgávamos de volta para a mansão naquela tarde. Atravessávamos um campo extenso, com a grama nova da primavera, quando ele me flagrou, olhando pela 10ª vez. E me preparei, quando Lucien se deteve e saiu do lado de Tamlin. O olho de metal se semicerrou sobre mim, enquanto o outro permaneceu cauteloso, nada impressionado. Sim, foi bastante para me persuadir a não dizer nada sobre seu passado. Eu também odiaria que sentissem pena de mim. E Lucien não me conhecia, não bem o suficiente para garantir como resposta qualquer coisa que não fosse ressentimento. Se eu mencionasse o assunto, mesmo que recaísse sobre mim o peso de saber e ficar de luto por ele. Esperei que Tamlin estivesse na dianteira, o suficiente para que nem minha audição de grão férico pudesse ouvir minhas palavras. Jamais consegui agradecer a você pelo conselho sobre Suriel. Lucien ficou tenso. Olhei para frente, para o mar tranquilo como Tamlin cavalgava. O cavalo, totalmente à vontade com o cavaleiro poderoso. Se ainda me quer morta, falei baixinho, vai precisar se esforçar um pouco mais. Lucien exalou.
Não era o que eu pretendia. Olhei para ele por um bom tempo. Não derramaria nenhuma lágrima. Corrigiu ele. Eu sabia que era verdade. Mas o que aconteceu com você? Eu estava brincando, falei. E dei um leve sorriso para Lucien. Não pode me perdoar tão facilmente por ter mandado você para o perigo. Não. É parte de mim não querer outra coisa que não surrar você pela falta de aviso sobre Suriel. Mas entendo. Sou humana que matou seu amigo, que agora mora em sua casa. E você precisa lidar comigo, entendo. Falei de novo. Lucien ficou quieto por tanto tempo que achei que ele não responderia. Assim que eu estava prestes a seguir, ele disse: Tamlin me contou que seu primeiro disparo foi para salvar a vida do Suriel, não a sua. Parecia a coisa certa a fazer. O olhar de Lucien me deu foi mais contemplativo que qualquer outra que ele tivesse me lançado. Eu conheço muitos grão-féricos e féricos inferiores que não teriam visto a situação dessa forma, ou se dado ao trabalho. Ele levou a mão para algo em um dos seus flancos e jogou para mim. Precisei me segurar para ficar na cela quando tentei pegar. Era uma faca de caça, encrustada de joias. Eu a segurei nas mãos. Eu ouvi você gritar, revelou ele, quando examinei a lâmina nas mãos. Jamais seguraram uma tão delicadamente forjada, tão perfeitamente equilibrada. E hesitei. Não por muito tempo, mas hesitei antes de ir correndo. Apesar de tanto ter chegado a tempo, quebrei minha palavra naqueles segundos em que esperei. Ele indicou a faca com o queixo. É sua. Não a enterre em minhas costas, por favor. E aí, meus amores? Gostaram? Se sim, curtam, compartilhem com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Se inscreva, acione o sininho para não perder nenhum capítulo. E me siga no Instagram e no Facebook. O link das minhas páginas estará na descrição, junto com o link do nosso grupo de WhatsApp, caso você queira participar. Beijos e até os próximos capítulos.